Como que nós temos que responder a esse mundo VUCA, tá? De 4 formas. A gente responde à volatilidade com flexibilidade. A gente responde ao que é incerto com adaptabilidade. A gente responde ao que é complexo com simplicidade. E a gente responde ao que é ambíguo com transparência. Então, na nossa live hoje, para poder ficar até para vocês compreenderem essa metodologia, nós vamos falar sobre esses 4 pilares, gente, que eu podia dizer que são 4 valores e habilidades que nós precisamos ter para responder bem a esse mundo VUCA, ok? Então, só mais uma vez, lembrando os 4 pilares que nós vamos utilizar hoje. Flexibilidade para responder à volatilidade desse mundo. Adaptabilidade para respondermos às incertezas, simplicidade para respondermos à complexidade e transparência para respondermos à ambiguidade. Muito bem, vamos falar de flexibilidade, ok? Nosso primeiro pilar para responder e nos adaptarmos bem a esse novo cenário. Pessoal, vou também iniciar com uma frase. Nós precisamos ser água. Eu aprendi isso maravilhosamente bem com a professora Soraya Schutter, eu sou fã dela. E ela trouxe muito bem a metáfora da água para que a gente entenda sobre o ser humano e eu conectei muito com a capacidade de flexibilidade, tá? Vejam bem essa frase que eu vou falar para vocês. Esvazie sua mente de modelos, formas, seja amorfo como água. Você coloca a água em uma garrafa e a água ela se adequa àquela garrafa. Você coloca a água em um copo, a água se adequa àquele espaço do copo. Então, a água flui. Seja amorfo como água, meu amigo. Essa frase, pessoal, deu uma adaptação um pouquinho, mas é do Bruce Lee. Ele é um autor, ele é filósofo chinês. Mas eu queria trazer para vocês essa frase porque é isso que nós precisamos ser nesse novo cenário. Vamos ser mais água, vamos ser mais fluidos, né? E trazendo aqui a fala dessa professora que eu admiro tanto, ela trouxe também esse conceito. A água, ela é flexível, ela é coerente com a própria essência, porque a água é sempre água. Ela pode virar vapor, ela pode virar gás, ela pode virar estado sólido, mas ela é sempre água. Só que ela é fluida, ela se movimenta, ok? Isso eu chamo de, a gente vai falar sobre 2 tipos de mentalidade hoje, tá? Que é o mindset de crescimento e o mindset fixo. E aí eu vou usar aqui, gente, eu nunca fiz isso, mas eu resolvi fazer com vocês hoje. Boa noite a todos, Lizzy, Bertinho, fez todo sentido, Gabriel, Gabriel, coisa boa, Gabriel da nossa equipe Família Rap. Pessoal, o que eu vou fazer com vocês? Só para demonstrar e a gente fixar isso. Porque quando a gente usa essa prática, a gente fixa na nossa mente. Um cubo de gelo. Imaginem que esse cubo de gelo aqui, pessoal, não é um cubo de gelo. Isso aqui são os desafios que a gente tem que enfrentar na vida, tá? As situações novas, as mutações, as transformações que a gente vive no nosso mundo. Muito bem. Imagine que isso aqui é a nossa mente fixa, ok? A mentalidade fixa. Nós todos temos o mindset fixo e o mindset de crescimento, certo? Então, a mentalidade fixa, o que acontece? Ela fica só em um espaço. Se eu coloco ela aqui, ela fica aqui. Se eu coloco ela aqui, ela fica aqui. Ela tende só a permanecer dentro daquela zona de conforto, olhando para aquilo que ela está vivendo. Ela tem muito receio de explorar esses outros espaços. O que é a mente água? Vou usar isso aqui agora porque faz todo sentido. Quando eu coloco a água, eu vou colocar ela só nesse cubo. O que acontece? Tentar não molhar aqui minhas coisas, já tô molhando. Mas eu vou botar aqui a câmera para vocês, vocês sabem disso. Que quando eu jogo a água no primeiro espaço, o que acontece? Ó, a água, ela permeia os outros diversos espaços do cubo, tá? Vou aqui botar mais uma vez o experimento, ó. Ela vai permeando todos os espaços, inclusive espaços que novos, não são novos para ela. Inclusive caiu na minha perna, caiu aqui na mesa, enfim. O que isso quer dizer, gente? Que tem tudo a ver com esse nosso novo mundo. Nós precisamos explorar espaços, nós precisamos entender
que para a solução de um problema não existe só um espaço, existe várias soluções. Para a solução de um problema não tem só uma resposta, tem 2, tem 3, tem 4 possibilidades de solução. Isso é o mundo VUCA. E nós precisamos ser flexíveis. Então, nós temos, voltando aqui, nossos 2 tipos de mindset, tá? O mindset fixo e o de crescimento, tá? Eu vou falar de maneira muito lúdica para vocês. Mas nós todos temos os 2 tipos de mindset, ok? Mas tem pessoas que têm uma maior tendência o mindset fixo, tá? Ou seja, o que é um mindset fixo? É um mindset, eu assimilo, né? Eu trouxe aqui uma argila, mas é o concreto. Ele fica ali naquele mesmo espaço. Ele tem uma tendência a ter uma mentalidade de acreditar que tudo é fixo. Por exemplo, que ele tem habilidades e inteligência não mutável. Se ele nasceu assim, aquela síndrome de Gabriela, eu vou morrer assim, vou continuar sendo assim, então não vou mudar. Ele tende a acreditar que ele nasceu com habilidades e com a inteligência daquela forma e ele não tem como desenvolver. São pessoas, normalmente, que elas tendem a ter maiores erros cognitivos. Elas ficam só ali na sua zona de conforto, elas têm muito medo do fracasso. Porque, vamos dizer, o arriscar para elas e fracassar, ela vai ficar lá se chicoteando, ela não vai conseguir vivenciar aquela situação. Então, são pessoas que muitas vezes não permeiam os outros espaços, não arriscam, porque tem muito medo de errar. Ok? São pessoas, muitas vezes, gente, porque aí eu não vou entrar aqui muito em detalhes, mas que durante a história de vida, né, acabou escutando muitas crenças, né, isso foi ficando dentro do pensamento, que deixaram essa pessoa mais rígida, sabe? Então ela acaba se limitando mais, o pensar dela limita a ação dela. Então é uma pessoa que muitas vezes tem uma dificuldade enorme de errar, porque para ela o erro é o fracasso, ok? Ela enxerga assim. Por exemplo, se tem pessoas também que estão conseguindo, por exemplo, ter sucesso, né, ou se desenvolver, essas pessoas, elas criam muitas vezes uma inveja, elas já se colocam, poxa, eu nunca vou ser assim, e elas ficam ali se limitando e se martirizando dentro daquele pensamento rígido que ela tem, ok? Que isso vem de todo um histórico, e muitas vezes de crenças que não é ela que tem, não é verdade absoluta. São coisas que ela ouviu durante a vida, durante a infância, que ela foi introjetando, né, e foi ficando dentro da constituição dela. Então, essas crenças que essa pessoa torna como verdade absoluta, cria nela um pensamento rígido, onde ela não consegue explorar, né, ela não consegue ser água, ela não consegue se movimentar, pelo medo, muitas vezes, realmente do fracasso. E essa teoria que eu tô falando pra vocês, pessoal, ela é da Carol Dweck, tá? Inclusive eu trouxe aqui o livro para indicar para vocês, chamado Mindset, vou até mostrar, que ela exatamente buscou pesquisar por que algumas pessoas têm sucesso e por que algumas pessoas têm fracasso. E ela entendeu exatamente isso, que as pessoas que têm sucesso, elas têm um mindset de crescimento, que é esse mindset água, e pessoas que não conseguem muitas vezes atingir os resultados, ela tem um mindset fixo, né? Que é esse mindset que é mais limitante, ok? São pessoas, muitas vezes, o pessoal que tem um mindset fixo é assim, ó. Ou eu sou competente ou eu sou incompetente. Não existe aquele meio termo, né? Assim, eu tenho competência para isso e não tenho para aquilo. Ela já enxerga o mundo muito preto ou é branco. Não existe o gradiente, o cinza. Então, são pessoas que ficam nessa rigidez. Muito bem. E qual é o mindset de crescimento, pessoal? É um mindset água. Muitas vezes eu tenho receio e medo, mas eu enxergo as situações da vida sempre com um olhar de aprendizado, certo? Então, diferente da pessoa do mindset fixo, que ela tem medo do erro, a pessoa do mindset de crescimento, ela vai arriscar, porque ela sabe que o que acontecer ali, ela vai ter algum aprendizado. Então, na maioria das situações da vida, ela vai olhar para as situações da vida e vai dizer, o que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso me desenvolver nisso? Ela sabe que a inteligência e a habilidade, ela pode desenvolver continuamente ao longo da vida, ok? Se ela precisa desenvolver uma habilidade, ela vai conseguir com treino e com muito esforço. Então, essas pessoas de mindset de crescimento, elas enxergam muito que aquilo que elas precisam desenvolver, elas têm capacidade. É só elas se esforçarem, só elas estudarem que elas vão conseguir. E para elas, o erro é só uma oportunidade de melhoria, tá? Então, isso que é o mindset água, ok? É a gente viver a vida sempre com um olhar para o aprendizado. Flávia, é fácil? Não, tá? Quem é do mindset mais fixo é mais difícil, mas qual é o grande segredo? Vocês que estão aqui participando dessa live, vocês já sabem que isso existe.
Então é começar a se questionar. Porque muitas vezes esse pensamento que está te deixando rígido, pessoal, não é verdade absoluta. É apenas pensamentos e crenças que você tem, que você aprendeu na sua história de vida. Né? Vamos dar aqui uma crença social, tá? Bem rapidinho pra gente poder passar para nossos outros conteúdos. Mas, por exemplo, deixar a chinela virada dá azar. Pessoal, isso é uma crença, não é verdade absoluta. E eu tô trazendo essa crença social para que vocês olhem para as crenças de vocês. Quantos pensamentos que a gente tem que nos limitam? Poxa, eu não vou fazer isso aqui porque eu nunca vou aprender a fazer isso aqui. Eu nunca vou ser bom nisso. Isso é um pensamento fixo. Qual é o pensamento água? Peraí, aprendizado. Eu sei que eu posso aprender. Como é que eu posso fazer isso? Ok? E a água é leve, né, gente? Ela é fluida. Então, o novo mundo, esse novo cenário nos pede uma mentalidade de aprendizado contínuo. Ok? É o estar sempre buscando aprender. Porque, gente, no cenário incerto que a gente está vivendo, tudo é novo. A gente vai errar muito ainda, pessoal. Vamos errar muito, porque é muita tecnologia nova, é muita informação nova. Então, se a gente não muda a nossa forma de enxergar o erro e de enxergar fracasso, porque fracasso é o nosso ego, né? Porque o erro, ele é simplesmente uma forma da gente aprender. E eu trago até uma fala da Luísa Helena Trajano, uma líder maravilhosa, que é a dona da Magazine Luiza, que ela disse assim: bom, situações de erro, como é que eu faço? Errei, beleza, o que foi que eu errei? Ok, passo pra frente. Vamos lá, vamos pra frente. É isso, esse é o pensamento. E olha, a mulher tá construindo um império, enfim, Magazine Luiza valendo bilhões, né? Então, é esse mindset que eu tô trazendo pra vocês. Ser água, sermos água, ok? Então, espero que tenha feito sentido pra vocês. Então, precisamos ser flexíveis. Gente, eu tô me trabalhando isso a todo momento. Como eu até comentei num vídeo aqui, eu tava numa reunião de trabalho e essa reunião não era protagonista, né? São reuniões que eu estou participando mais de maneira ativa. E eu lembro que no começo eu ficava muito assim, poxa, eu não tô sendo, né, não tô conseguindo trazer o que eu preciso trazer aqui, não tô me sentindo tão protagonista no sentido de assuntos que eu preciso trazer, eu contribuindo com essa reunião. E eu comecei a mudar minha mentalidade. Eu disse, gente, por que não assistir essa reunião como uma forma de aprender? Porque essa reunião vai me trazer muito aprendizado, muito repertório para eu ser um profissional ainda melhor na minha área. Entende, gente? Então, é tudo. E é tudo na vida. Se você tá em alguma situação que você às vezes até nem queria estar, mas mindset água. Como é que eu posso aprender com isso aqui? Né? De que maneira isso aqui pode me beneficiar? Isso é ter mindset água.